Quando se fala em vulcões, geralmente imaginamos lava escaldante e erupções. Porém, existe outro perigo, a lava fria, conhecida como lahar. Trata-se de uma mistura mortal de material vulcânico, lama, púmice, pedras e água que tem uma consistência parecida com a do concreto. A lava fria pode atingir uma velocidade de até 100 km por hora. Além disso, a distância percorrida pelo lahar às vezes chega a centenas de quilômetros. Nesse processo, ele causa destruições catastróficas por onde passa. Foi exatamente esse desastre que atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia, no segundo trimestre de 2024. A catástrofe foi provocada pelas chuvas de monção. A encosta tranquila do vulcão Merapi parece que começou a fervilhar e fez desabar centenas de milhares de toneladas de lama, cinzas e pedras. Fluxos de lama fria destruíram vilarejos inteiros. Mais de 100 casas foram destruídas ou inundadas. Além disso, estradas, pontes, edifícios e mesquitas foram danificados. As consequências do impacto para as pessoas e para a região foram catastróficas. Não é à toa que o lahar às vezes é chamado de assassino silencioso. Ele não avisa com estrondos ou fogo, mas age de forma implacável. A Kamchatka é uma região com risco sísmico, porém às vezes não é o calor que causa perigo, mas a neve. Em janeiro de 2026, a península foi coberta por nevascas recordes, algo que não se via há mais de meio século. Os montes de neve atingiram vários metros de altura, deixando carros e os primeiros andares dos edifícios literalmente soterrados por uma massa de neve. Em algumas áreas, as pessoas ficaram dias sem poder sair de casa porque as portas estavam simplesmente bloqueadas pela neve. Os serviços públicos e as equipes de resgate trabalharam incansavelmente para abrir passagem através das paredes de neve. As escolas suspenderam as aulas, o transporte público parou, a infraestrutura entrou em colapso. Os moradores da região tiveram que aprender na pele que os impactos de ciclones poderosos podem ser tão repentinos e chocantes quanto os caprichos dos vulcões. Nos últimos anos, o problema do plástico tornou-se particularmente grave na Indonésia. Uma expedição registrou 420 partículas de microplástico por cada 100 litros de água no rio Batang Arau e ilhas inteiras de lixo em suas margens. Ativistas pedem que as autoridades proíbam o plástico descartável e obriguem as empresas a reciclar as embalagens para que não contaminem a água potável dos rios. Tudo isso é um exemplo claro de como as atividades humanas transformam um rio vital em uma fonte de veneno e de como é incrivelmente difícil recuperar um ecossistema destruído. Em nosso planeta existem muitos lugares de difícil acesso e perigosos que atraem as pessoas como se fossem imãs. Um deles é o vulcão ativo Ijen, na Indonésia, e sua impressionante caldeira. A vista aqui é realmente impressionante. O lago azul, as nuvens de vapor e as rochas criam uma atmosfera mística, mas a beleza esconde um perigo. O lago Kawah Ijen é o maior lago ácido do mundo. Seu pH é de cerca de 0,5 e a temperatura da água vai de 30 a 40 graus Celsius. A incrível cor do lago é produzida pela combinação de ácido clorídrico e sulfúrico e metais dissolvidos. Sob a superfície do lago, há fumarolas que expelem jatos de dióxido de enxofre. Eles podem causar queimaduras na pele e nos olhos. Além disso, a inalação dos vapores concentrados pode causar lesões graves nas vias respiratórias, o que para os turistas é um mistério exótico, para os trabalhadores locais é uma dura realidade. Há séculos, eles extraem manualmente o enxofre daqui, carregando pesados briquetes por encostas íngremes, em meio a nuvens de gás sulfídrico e dióxido de enxofre. Lahore é a capital da província do Panjab e a segunda maior cidade do Paquistão, com uma população de 11 milhões de habitantes. Ela é um importante centro cultural e econômico do país, mas nos últimos anos, a cidade tem aparecido cada vez mais nas notícias por outro motivo. As pessoas estão ficando basicamente sem ar por causa da terrível poluição. Em dias sem vento, as emissões de inúmeras fábricas, assim como os resíduos do transporte a diesel e da energia a carvão, ficam pairando sobre a cidade como uma densa camada tóxica. A situação fica ainda pior no outono, quando os agricultores queimam seus resíduos.
Segundo estimativas de ecologistas, o índice de qualidade do ar nesses períodos chega a 348 pontos, sendo que 300 já é considerado um número perigoso. A poluição atmosférica aqui não é uma simples névoa. Ela pode ser sentida no cheiro pungente, na irritação na garganta e na ardência nos olhos. Respirar fica difícil e as doenças crônicas se agravam drasticamente. As autoridades fecham escolas de tempos em tempos e restringem o funcionamento de empresas, mas o problema continua sendo sistêmico. Lahore é um exemplo de como uma megalópole pode cair em uma armadilha criada pelo seu próprio desenvolvimento e como o simples ar puro pode se tornar um luxo. O rio Citarum, em Java Ocidental, tem 270 quilômetros de extensão e uma bacia hidrográfica de quase 13.500 quilômetros quadrados. Além disso, cerca de 5 milhões de pessoas vivem em suas margens. No entanto, a primeira coisa que você sente ao se aproximar dele é um cheiro terrível e forte de lixo em decomposição, misturado com resíduos químicos corrosivos. Afinal, o Citarum é considerado o rio mais poluído do mundo. Os índices de poluição são simplesmente chocantes. Chega a ser difícil compreender como as pessoas conseguem sobreviver aqui. Por exemplo, a concentração de chumbo é 1000 vezes superior ao aceitável para água potável. Já o nível de coliformes fecais é 5.000 vezes superior. A maioria da população não tem um sistema adequado de descarte de resíduos. Tudo, do lixo doméstico ao plástico, é queimado ou jogado no rio, e a indústria só agrava essa catástrofe. Milhares de fábricas despejam resíduos diretamente na água, o que causou a morte de grande parte da população de peixes do rio. Já os seres humanos sofrem de dermatites, tosse crônica, câncer e atrasos no desenvolvimento infantil. Em 2008, o Banco Asiático de Desenvolvimento destinou 500 milhões de dólares para resolver essa crise ambiental, mas a situação continua complicada até hoje.